Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão do canal As Cartas Ciganas e hoje eu tô com quem? Com quem? Carla Souza! Quando a escola europeia se encontra com a escola brasileira e tá tudo bem, porque ó, só love, né? Perfeito. Só love, tô tão feliz, Carla, de finalmente conhecer, né? Porque a gente fica só no virtual e hoje a oportunidade do real aqui, né? Olho no olho. Tô bem feliz também. Tô emotiva. A gente tá, né? Isso, né? Duas filhas de Iemanjá, imagina, né? Imagina, Se a gente chorar, choramos, né? Faz parte, né? Então, a nossa proposta do vídeo de hoje é falar sobre essas diferenças e das igualdades. Das semelhanças. No baralho, das semelhanças Sim. entre o baralho cigano, né? Pela tua experiência, Carla, me fala um pouco o que você já encontrou por aí das diferenças e das semelhanças. Enquanto eu vou mostrar, ó, o esmeralda que todo mundo já conhece, mas nunca custa, né? Não custa mais um pouquinho, né? Então, eu acho que, vamos lá, tem mais semelhanças do que diferenças quando você faz a leitura das cartas, ou seja, quando você usa um método, você usa um sistema. A gente estava conversando aqui antes de gravar que a gente reconhece a diferença no método, a diferença na forma como a gente estrutura a leitura, ok, mas a essência das cartas, né, ela é muito mais, ela tem muito mais igualdades, né, muito mais semelhanças do que diferenças. Ocorre que você tem que ter uma base bem fundamentada em um dos estilos antes de ir para o outro. A coisa não é que, eu posso misturar. Calma, não é exatamente assim. Você precisa fazer uma coisa para depois trazer a outra. E aí você vai reconhecer as semelhanças, trabalhar com elas, reconhecer as diferenças e filtrar as diferenças de uma maneira que continue coerente a tua leitura, porque aí a gente está fazendo leitura das cartas, né? Tem aquela diferença entre ler e usar. Boa. E o que a Carla está falando, gente, é muito importante. Se fundamenta no método e depois migra para o outro e tá tudo bem, né? Eu vou até falar da Anne Karine, que ela é uma fofa, ela foi minha aluna, né, aprendeu a escola brasileira e foi pra escola europeia, né? E tá tudo bem. E tá tudo porque ótimo. Tudo é da identificação. Se ela se identificou mais com o estilo europeu. E tá tudo ok, gente. Tá perfeito. E nada impede que uma pessoa vá estude com a Tânia e depois comigo e depois com outro e com outro e com outro. Tá tudo ótimo. O que a gente sugere é que de cara, quando você se interessa pela coisa, que você escolha um professor, um autor, cole nele, suga, faz curso, lê livro, faz tudo o que for possível até você fortalecer essa base, fazer uma fundação da casa. E depois, as paredes da casa, você vai levantando com todo o conhecimento que você puder encontrar. E assim, né, o conhecimento são os tijolinhos, é o cimento, é a massa corrida, mas quem tem que levantar a casa, pôr a mão na massa, é você. Somos nós. Né? Não tem como, a gente não faz isso, a gente não dá a parede pronta. Então, assim, o que a Carla tá falando, gente, num primeiro momento, segue o estilo. Aprende, assimila, absorve, treina. Tô segura. Vai conhecer o outro. Exatamente. Né? Eu que gosto muito de estudar, já li o diário do Lenormand, né? da Carla, já li o livro da Odete, já fui aluna do Alex Lepletia, que também segue o estilo europeu, e tá tudo ok. Fala aquela coisa do idioma que eu achei tão bacana, né? Que você que trouxe isso. É que assim, a gente não precisa escolher, ou eu falo português, ou eu falo inglês, ou eu falo francês. Ao longo da tua vida você não pode escolher, você nasceu no Brasil, tá falando português, ok. E aí você não vai fazer curso de espanhol, curso de inglês, curso de alemão, e você precisa deixar de falar português para falar inglês? Você precisa deixar de pensar em português para pensar em inglês? Né? Você pode, cada uma no seu momento, ok? E tem momentos que a gente vai misturar tudo naturalmente. A gente vai trazer expressões de um para o outro e continuar se entendendo. O que não daria certo seria a gente tentar se comunicar o tempo todo usando uma frase de 5 palavras. Você coloca uma em inglês, uma em português, uma em alemão, uma em espanhol e uma em francês. Para alguém que não estudou nenhuma dessas.
Então, isso que acontece quando a pessoa faz aquela salada que não estilo, né? Só vai recortando. Recortes. Podia falar um pouco disso também. Pode, né? vamos falar, claro. Que é o que eu acho que hoje é a maior dificuldade, e se a gente falar em cartomancia profissional, a maior desinformação que existe é a ideia de que o profissional pode se formar com vídeo de YouTube, né, com blog e com grupo de Facebook ou de WhatsApp. Né? Você pode se formar segurança do trabalho assim? Não, gente. Concordo plenamente com a Carla. Você pode se formar enfermeira pelo YouTube? Brilhante o que você está trazendo, viu, Carla? Sabe, lucidez. Lucidez e consciência, né, gente? Ah, mas tá tudo ali, se há mais semelhanças, por que eu não posso ir estudando autodidata? A minha avó era cartomante, ela nunca fez um curso. É essa a desculpa, né? Naquela época, estamos em outros tempos, Naquela né? época, existia curso naquela época? Não tinha nem livro, não tinha nem vídeo, não tinha nem YouTube. Nada disso. Quanto tempo ela levou praticando para ela se sentir segura e dizer, agora eu sou profissional? Ela chegou a dizer, eu vivo de cartomancia, eu quero pôr meu filho na escola, comprar meu carro, comprar minha casa, dessa profissão. Ah, mas não pode cobrar. Tem que cobrar, gente. Acabou. Porque até naquela época, porque não tinha tantos livros, né, não tinha tanta carta, não tinha tanta oferta, então assim, e normalmente, né, as vós, as bisavós atendiam só o pessoal da família. Não é? No máximo um vizinho mais chegado. Então não havia essa profissionalização. Mas eu falei até pra Carla ontem, o baralho cigano, o baralho Lenormand, está em evolução. E nós do meio... Nós estamos em evolução também, e ele reflete isso. Isso. Né? Então, quanto mais produção brasileira, quanto mais pessoas responsáveis, né, comprometidas em elevar o baralho cigano, isso é importantíssimo. Meu Deus! Então, o que a Carla está falando, gente, estudem muito e cobrem quando vocês estiverem preparadas, que a gente vai deixar isso pro final. Isso é fundamental. Fundamental. Pensa o seguinte, eu gosto muito de fazer essa analogia. Você pega um desenhista, um ilustrador, todo desenhista escuta, faz um desenho pra mim na faixa de graça, porque desenhar é dom. Dali pula para faz um logotipinho pra mim, porque você desenha, faz um logotipo e isso é dom, não pode cobrar. O que acontece se o cara não, né, o cara vai lá mas tem que estudar para ser desenhista? E muito, porque tudo tem técnica. Tudo tem técnica, gente. Não, mas é dom. Mas você não tem que dar de graça o que você recebeu de graça? Ou será que é dar na graça o que você recebeu na graça? Ou seja, faça com amor, faça com dedicação, empenhe, se invista financeiramente, invista teu tempo, invista tuas emoções, invista tua reforma interior, porque a gente precisa estar em constante trabalho para poder oferecer para o outro, né? Se a gente trabalha com pessoas, oferecer o que é para pessoas? Se eu tiver toda... Se eu estou na escuridão, eu só tenho escuridão para oferecer. Quanto mais, né, essa reforma interior que a Carla está falando também é importante. Quanto mais eu me melhoro como ser humano, eu também me melhoro como profissional. Isso vai resultar. E isso me lembra de uma coisa. A cartomancia profissional, ela exige que a gente se torne uma pessoa melhor todos os dias. Com pequenos gestos, tá, gente? Não precisa ser gestos grandiosos. Não. E aí a pergunta é que as pessoas diziam assim, mas cartomancia, você quer ser cartomante, né? E tal. E eu pergunto assim, mas a profissão que você acha que eu devia seguir, ela exige que eu me torne uma pessoa melhor todo dia? Sim, exige. Tá? Então, até complementando o que a Carla tá falando, Tânia não cobra, né? Porque é caridade, né? É o dom. Sou eu, já fiz um vídeo sobre isso. Sou eu, Tânia Durão, quem vai decidir como e com quem e quanto eu vou fazer caridade. Eu escolho fazer caridade com animais de rua, com ração, com não sei o que, ajudar abrigo. Então sou eu. Então se a pessoa me pedir caridade, eu não dou. Porque eu sou uma profissional. Mas será que você gostaria de
vamos lá, você tem um processo qualquer judicial. Será que você gostaria de um advogado que está muito preocupado com a conta de luz, a conta de água, o aluguel, porque daí ele nem conseguiu comprar uma casa ainda, com como que ele vai pagar o metrô porque ele só atende na caridade? Tá vendo, gente? Será que o cartomante que acha que não pode cobrar, né? Ele vai ter que ter uma outra profissão, ele vai ter que ter uma outra fonte de renda. Será que ele vai estar tão disponível emocionalmente, porque imagine, você tem uma jornada de 8, 9, 10 horas por dia de trabalho e depois você vai atender alguém. Não que a gente, como cartomante, você vai ter uma jornada de trabalho normal, mas você imagine que é o extra, né? Quando você está fazendo o extra, você tem a mesma disponibilidade de quando você se coloca como profissional, e tudo isso repercute no resultado. Totalmente. Não é? Totalmente. Porque você tem uma série de preocupações que elas vêm com você. As suas preocupações vão pro teu trabalho com você. Quando você trabalhava com seguro, as suas preocupações andavam com você. Quantas vezes eu levei problemas do trabalho para casa, né, também, e vice-versa. E vice-versa. Agora você se imagina, depois de uma jornada da semana inteira, do dia inteiro, atendendo, e mais um, porque daí você é bom. Aí vem mais um. Aí vem mais um. E a caridade obriga a gente a fazer sempre mais, não obriga? A gente se sente na obrigação, inclusive, disso, né? E daí daqui a pouco não sobra mais vida. E nem energia. E por que não pode ser profissional? Tem que ser caridade. Qual que é o... porque é dom. A gente tem um talento, o médico tem também dom para medicina. O vendedor não tem que ter um talento, um dom para venda. Mas tudo tem técnica, né, gente? Né? Outro dia me fizeram a pergunta, até me disseram que não precisa fazer curso, só a intuição basta. Mas tem dias, né, Carla, você já deve ter passado, a intuição não vem, nada. Né? Ou porque dormiu mal, ou porque não comeu direito, enfim, vários fatores que podem comprometer a tua intuição. Você tem que partir para a técnica. E isso a gente aprende em livros, em cursos também. Né? Então, o estudo, eu costumo dizer, o estudo, gente, ele é diário. Né? Vivenciem as cartas. Não é à toa que a trilogia das crianças que vivenciam as cartas ciganas, que fica mais fácil na hora da leitura. Mas se só a intuição basta, por que o sujeito precisa ir fazer autoescola para aprender a dirigir? Ele não pode, tá sempre vendo alguém dirigir, tá andando ali, né? Com 16 anos, 17, 18, você tá olhando. Então, não basta só você olhar e daí, por que precisa fazer autoescola? Isso é muito sério que a Carla tá trazendo pra gente, né? Então, estudem, gente. Mas que analogia sem noção, né? Não, não. Não, tem tudo a ver. Estamos falando sobre o mesmo assunto. Né? Então, da importância do estudo. Então, num primeiro momento, siga uma base e para depois vai conhecer a outra, porque sempre agrega conhecimentos. Né? Eu achei muito legal que você falou dos idiomas, né? E às vezes a gente fala uma palavra, let's go, né? Andiamo bambino, agora Bela, tchau, Bela, tchau. Que empieza o matriarcado, enfim, né? Então, assim, às vezes a gente pega emprestado. Bon appetit. Bon appetit. My love. Mon chéri. Né? A gente pega emprestado, arigatô, né? A gente pega emprestado uma língua estrangeira, a Carla pontua isso, e a gente continua falando português. Então, a gente pode fazer isso. Claro que pode. Deve. Fica legal. Desde que você tenha conhecimento do... O que significa bon appetit? Let's go. O que significa que encaixe na tua frase, no teu texto, né, em português. Claro. Né? Então, é importante nós conhecermos outras maneiras de olhar também. Porque é uma linguagem, exatamente isso. E fazendo uma analogia de novo com o carro, interessante que você vai lá e vai para a autoescola e você aprende como que você diria, você precisa pôr o pé na embreagem, soltando a embreagem, e aí acelera, depois põe a embreagem, aperta a embreagem, troca a marcha. Vem cá, depois que você aprende, você senta no carro e vai. Automático. E vai. O que a Carla tá falando é técnica. E vai. Olha pra aqui, né? É técnica. Intuitivo. E no baralho a gente tem isso. Mas tem a inspiração do lado de lá? Tem. Ou não tem. Se não tem, você vai do mesmo jeito. Né? Porque você teve uma base.
quando a gente fala em cartomancia profissional, a gente fala antes de qualquer coisa em responsabilidade com o outro. E com a gente também, E né? com a gente, lógico. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Comigo e com o outro, né? E isso está muito relacionado com os teus valores, enquanto pessoa, enquanto profissional. É absurdo você imaginar alguém dirigir sem ter prestado a prova e tirado a carteira. É absurdo você imaginar um médico exercendo a medicina sem ter passado pela faculdade. É absurdo você imaginar um técnico de segurança do trabalho sem formação. Impossível, gente. Né? Impossível. Por que não é absurdo falar num cartomante sem formação? E aí vem ética, né? Vem o estudo em si, a prática em si, tem tanta coisa. O respeito a um colega profissional. O reconhecimento. Isso também é importante. E não é feio não, tá, gente? Não. É bonito. Mas sabe o que acontece? Se a pessoa não consegue ainda reconhecer que as diferenças são valiosas e que as diferenças nos beneficiam e que as diferenças são importantes e que haver uma Tânia com estilo brasileiro, uma Carla com estilo europeu, um Alex com estilo europeu com outro olhar, um outro profissional com outro olhar do brasileiro também. Se não existir, se você não reconhece isso como valioso, como importante, cara, você está precisando estudar. E reveja os seus valores também, né? Você está precisando estudar porque você não entendeu ainda do que se trata, do que isso aqui está falando. Não, e olha aqui, gente, vou até atropelar a Carla aqui, olha que lindo. Diário Lenormand, uma jornada para aprender a linguagem do destino. Olha que lindo, gente, olha o capricho, né? Então aqui, como é que as pessoas compram o livro, o teu livro? Mas ele é grosso, gente? Esse é um compilado dos três... Dos três diários? Dos 3 primeiros diários, hoje são 4. Dos 3 primeiros diários, o que você precisa saber para trabalhar com esse método, um método de distância, baseado nos naipes do Lenormand, nas posições, né? E você entende como linguagem. Então, nesse compilado, você não tem as páginas repetidas para os exercícios diários. Porque a jornada do Diário Lenormand é uma jornada de exercício, é uma jornada prática. Não é uma jornada teórica. Eu sempre brinco que você pega esse livro e você vai levar aí, na melhor das hipóteses, 4 meses para trabalhá-lo da maneira como você deve trabalhar. Não é só estudar, gente, assimilar. Curte, transa com ele, né? Mas para isso, para poder sinta. Sim. Eu acho que o mais importante de um livro é assim, eu quando costumo ler um livro, eu sou um dos personagens. Tem que mergulhar dentro da história. Exatamente. E ele se chama Diário Lenormand, porque a proposta é que ele se torne teu coleguinha durante teu amigo durante algum tempo, até que você ganhe intimidade com as cartas, né? Todo baseado em prática, é prática. Né? Vivência e prática. Como é que as pessoas adquirem o teu livro? No site, falandolenormandês.com.br ou no Mercado Livre, eu tenho também, procura lá, Carla Souza, o Diário Lenormand, enfim, que chega ali. Para poder adquirir, né? Ainda mais só os três diários estão aqui, né? Isso, né? População especial, então né? Tá aqui completo. Mas não é, né? Eu li o livro da Carla, não vou fazer curso, não vou... Não. O meu livro, o livro da Tânia, os livros que eventualmente a gente apresenta para você são uma introdução ao estilo para que você venha, para que você encontre ou não uma identificação com o que a gente faz, ok? E se você tá lendo só para você, se é uma coisa mais leve, é o teu hobby, ok, não precisa fazer curso. Aí não há necessidade de fazer curso, é uma escolha. Agora, se você acha que em algum momento você gostaria de viver de cartomancia, trabalhar, consultar pessoas, cobrar pela consulta ou prestar atendimento gratuito, caridoso em algum lugar, mas que você vai atender outras pessoas, curso. Às vezes mais de um. Não, eu acho que sempre mais de um. Desculpa, né?
Eu queria dizer mais de um professor, desculpa. Sim, mas não é sempre mais de um professor. Porque o que acontece? Você precisa de mais perspectivas. Você precisa entender, porque nós somos seres humanos complexos. Muito. A leitura é complexa, é uma coisa que você não vai parar de estudar nunca. Nunca. Gente, eu vou comprar esse livro, né? Ah, mas é a escola europeia. Mas vem cá, quando você me lê, quando você lê Odete, quando você lê o André, quando você lê... Você não agrega, você não encontra Sempre. ali... Olha, isso não me cabe no que eu faço, mas isso aqui cabe. Pô, olha que sacada, olha que legal. A gente vai encontrando. E na prática, na hora da leitura, quantas vezes você vai lembrar? Pô, isso aqui tava naquele... A fulana falou, né? Lembra? E você acaba trazendo pro seu. Assim como a gente traz o Bon Appetit, o tchau, tchau, tchau. Bela, tchau, bela. Né? É. É isso. E eu queria terminar tô com dó, né, de terminar, né, mas a Carla veio corrida pro Rio, daqui a pouco ela vai dar aula. Sobre, gente, não tenham pressa. Terminei o curso, quero dar aula. Não. Eu levei, não sei quanto tempo a Carla levou, acho que eu levei uns 4, 5 anos para pensar em dar aula. Então eu tive 4 anos treinando, praticando, atendendo, treinando, praticando, lendo, atendendo, sabe? Me enriquecendo de informações e experiência para que eu começasse a pensar dar aula. E Tânia, eu te acompanhei nesse período e eu lembro inclusive de eu não me lembro se foi um texto num blog ou alguma conversa que a gente teve, que eu conheci a Tânia antes de Esmeralda. Foi, mesmo. Antes, a gente trocou umas ideias algumas vezes e eu acompanhava desde aquela época do teu trabalho. E eu lembro que uma vez você se questionava. Será que eu já estou pronta? Sobre quanto eu consigo dar o próximo passo. E isso é responsabilidade. Lucidez. Isso é altos valores, né? Você ter valores, princípios que te regem muito retos, uma conduta como se espera de fato de um cartomante. Ah, mas a gente comete erros, claro, eu cometo um monte de erros, tu comete um monte de erros, mas a gente se guia por esses princípios. Então, pode você em qualquer outra profissão fazer um curso de 2 ou 3 meses e já é mestre, que não é nem professor, né? É mestre. Quer se intitular, porque isso é vaidade, gente. Isso é pura vaidade. E cadê a responsabilidade? A gente lida com pessoas. A gente vai diante de você vão ter consulentes vai ter consulente que vai vir falar de trivialidade, de bobagem, mas vão ter consulentes, a maioria deles, que vão chegar com cargas muito grandes. E a tua responsabilidade de transmitir a mensagem, não é você que ajuda, né? Tá aí um outro tópico. Né? Até para uma próxima entrevista. Não, a gente rende acho que umas... Deixar ficar 24 horas aqui de entrevista. Né? Porque essa coisa da vaidade, a gente precisa lidar com ela o tempo todo. O tempo todo a gente precisa lidar. Então, primeiro, esteja disposto a lidar com a tua vaidade. Esteja disposto a investir tempo, dedicação, esforço, muito neurônio. Muito estudo, muito livro. Né? E esteja disposto também a reconhecer que bons cursos têm um custo, têm um investimento, como você teria em qualquer outra atividade profissional. A gente valoriza, a gente começa a se valorizar como futuro profissional quando a gente entende que para se tornar aquele profissional, a gente precisa investir, a gente precisa se formar aquele profissional. E você não vai se formar profissional pro YouTube. Tá? Até a coisa do custo, né, Carla? Às vezes, Tânia, quanto que eu cobro? Falei, comece com uma caixinha de incenso, comece com uma vela, comece com R$2. E aí você, com o passar do tempo, você vai encontrar o seu valor. Né? Eu não aumento minha consulta, a gente tem 3 anos, porque eu tenho consciência, lucidez da crise. Senão fica inviável da pessoa pagar. Isso também, o profissional também tem que ter essa lucidez. Lógico. Agora, por outro lado,
O profissional também precisa ter a consciência de que todos esses anos que você vem estudando, todos esses neurônios que você queimou, livro que você compra, baralho... Investimento. Né? E todo o investimento que eu fiz, né? As viagens que a gente faz pra... Tô aqui hoje! Né? Né? A gente vai pra lá, vai pra cá. Todo o tempo que antecede cada consulta tem um custo. Tem um custo. Esse custo precisa ser valorizado. Né? Tânia, quando vem pra mesa, ela, quanto mais ela tiver segurança com a vida dela, que tá em ordem, tá tranquilo, mais segurança ela vai ter com as tuas cartas. Agora, você quer alguém que tá desesperado, porque é o que acontece. Se você não valoriza o teu trabalho, não cobra pelo teu trabalho, a vida vai apertando. Não, foi legal você até... Né? Toda hora eu tô te interrompendo, porque eu sou dessas, né? Não, mas... As pessoas têm uma ilusão de que cartomante não tem problema. Que não tem conta pra pagar. Meu Deus! Que o filho não tá doente, que o cachorro não tá não sei o que, não foi atropelado, que a mãe não tá doente no hospital, que não separou do marido, que não... As pessoas têm essa que não ilusão. tem filho na escola, que não se veste, que não vai à farmácia, que não vai ao cabeleireiro, que não vai... Né? E isso eu rejeito, me coloco num patamar que eu não aceito, que eu não me coloquei. Eu sou ser humano, eu não sou, não é de cima para baixo, é de igual para igual. Não, é de igual para igual, totalmente. Tanto com meus consulentes quanto um colega de trabalho, sabe, gente? Então, assim, evitem pensar que a gente é toda poderosa, que a gente sabe tudo, que a gente tem, né, que a gente faz milagre, que a gente descobre o número da Mega Sena. Não é? As pessoas às vezes falam isso. Não. E da mesma forma, procure dissociar este cartomante 2018, né? Com os espetáculos espirituais do século XIX, porque existe aí isso ainda, né? A ideia de que essa ideia da marginalização da cartomancia, da marginalização do cartomante, vem lá daqueles espetáculos, né? Uma coisa que era completamente diferente do que a gente faz hoje. Então hoje a gente faz, primeiro, a leitura mudou, o que você procura na mesa mudou, começa por aí. Depois o mais E eu acho que a gente está num período, né, complementando o que você está falando, iluminação, gente, né? Para isso a gente tem que se conscientizar, né? Como missão, as pessoas falam muito de dom, eu falo mais de missão de vida. Né? Eu sempre quis ser veterinária, no entanto sou cartomante. Então, se hoje, nesta encarnação atual, eu sou uma cartomante, é porque lá atrás eu desencaminhei muita gente, eu fiz muita fofoca, foi muita intriga. Eu tenho essa consciência. Então, eu não quero errar nessa encarnação atual. Então, para isso, eu estudo tanto, né? Para eu poder me melhorar. Essa reforma íntima que a Carla falou é importante. A responsabilidade. Até para oferecer o melhor, porque eu não quero falhar nessa encarnação. Né? Se eu já falhei lá atrás, eu não quero. Chega, né? Chega. Então, mesmo errando, eu quero fazer o meu melhor. Né? Gente, já deu quanto aqui, ó? Meia hora. Eu falei que eram só 15 minutos. Olha isso, né? Porque Carla daqui a pouco tá estourando pra dar aula. Vai ter próximo. Né? Olha. Então, ó, gente, sintam-se abraçados, quem segue a escola europeia, quem segue a escola... Vamos fazer o coraçãozinho aqui, ó. Escola europeia, escola brasileira, de coração aberto, tá? Super aberto. Super aberto. Aprendam, né? Não existe vaidade, não existe guerra. Não. É união. Ai, vamos encerrar só com uma última coisa. A gente falou que não existe guerra entre professores. Não existe entre cartomantes também. Por favor. Não existe. O cliente não é seu. E o cliente que é seu e vai na outra, que é seu, entre aspas, que vai com você e vai na outra, ótimo. Se você tá fazendo direitinho, ele volta e você fica tranquilo. E volta na outra também, né? direito. E complementar, não é Carla Souza e não é Tânia Durão. Não. É o baralho Lenormand, ou eu acho que o importante é o oráculo, não os profissionais. Percebe? A minha visão é um pouco até mais... É a lucidez. É isso. Porque daqui a pouco eu morro, Carla morre, a gente, né, volta pra casa, mas o oráculo vai continuar. E são vocês que estão começando agora, que vão continuar na evolução do oráculo. Tá? Então... Gente, tá arrepiada. Olha a intuição aí chegando. Perfeitíssimo. Tá bom, gente? Então, ó, podem curtir 1000 vezes aqui. Sigam a Carla. Não deixe de comprar também, ó. Diário Lenormand aqui. E os da Tânia também. Né? Ela nem trouxe aqui pra gente mostrar. Nem trouxe. Mas você tá no canal dela, você já conhece. Tô tão fascinada com a Carla que eu até esqueci dos meus, né? Então, gente, vocês podem compartilhar, seguir aqui o canal. Toda quinta-feira tem um vídeo novo, tá? Oriente-se. Beijos!